Vimos o importante papel que ambiente e hábito desempenham no que se refere à concentração. Vamos agora discutir brevemente um terceiro assunto, não menos relacionado à concentração, que os outros dois, ou seja, a memória. Os princípios pelos quais se pode treinar uma memória precisa e firme são poucos e relativamente simples. Primeiro, retenção. A recepção de uma impressão sensorial por um ou mais dos cinco sentidos. E o registro dessa impressão de forma ordenada na mente. Esse processo pode ser parecido com o registro de uma imagem na chapa de uma câmera. Segundo, recordação. Reviver ou recordar na mente consciente as impressões sensoriais gravadas no subconsciente. Esse processo pode ser comparado ao ato de examinar um fichário e pegar o cartão onde a informação foi registrada. Terceiro, reconhecimento. A habilidade de reconhecer uma impressão sensorial quando trazida à mente consciente, identificá-la como réplica da impressão original, primeiramente registrada. Esse processo nos permite distinguir entre memória e imaginação. Esses são os três princípios que entram no ato de lembrar. Agora vamos aplicar esses princípios e determinar como usá-los de forma eficaz. O que pode ser feito da seguinte forma. Primeiro, quando deseja certificar-se de sua capacidade de relembrar uma impressão sensorial, tal como um nome, data ou lugar, tenha certeza de tornar a impressão vivida, concentrando a atenção nos mais mínimos detalhes. Uma maneira eficaz de fazer isso é repetir várias vezes o que você deseja lembrar. Assim como o fotógrafo deve dar um tempo adequado de exposição para registrar a imagem na chapa, devemos dar tempo para o subconsciente registrar correta e claramente quaisquer impressões sensoriais que desejamos ter condições de lembrar prontamente. Segundo, associe o que você deseja lembrar com algum outro objeto, nome, lugar ou data com que esteja bem familiarizado e que possa recordar facilmente quando deseja, como, por exemplo, o nome de sua cidade natal, do amigo mais próximo, a data do seu aniversário, e etc. Pois sua mente irá então arquivar a impressão sensorial que você deseja lembrar, com aquilo que você lembra facilmente, de modo que, quando um for trazido para o consciente, trará o outro junto. Terceiro, repita o que você deseja lembrar algumas vezes, ao mesmo tempo, concentrando a mente nisso, assim como fixaria sua mente na hora em que desejasse acordar de manhã, o que, como você sabe, garante que acorde exatamente naquela hora. A falha comum de não ser capaz de lembrar os nomes de pessoas, coisa que acontece com a maioria de nós, deve-se inteiramente ao fato de, antes de tudo, não registrarmos o nome de forma adequada. Quando você é apresentado a uma pessoa cujo nome deseja ser capaz de lembrar quando quiser, repita esse nome 4 ou 5 vezes. Mas, primeiramente, tenha certeza de que entendeu o nome direito. Se o nome é parecido com o de alguém que você conhece bem, associe os dois nomes, pensando em ambos enquanto repete o nome que deseja ser capaz de lembrar. Se alguém lhe dá uma carta para colocar no correio, olhe para a carta, aumente seu tamanho na imaginação e veja pendurada em uma caixa de correio. Fixe em sua mente uma carta do tamanho aproximado de uma porta e associe a uma caixa de correio. Você observará que a primeira caixa de correio que avistar na rua o fará lembrar daquela enorme carta de aspecto esquisito que você tem no bolso. A associação é a característica mais importante de uma memória bem treinada. Todavia, é algo muito simples. Tudo o que você tem que fazer é registrar o nome que deseja lembrar, com o nome daquilo que consegue recordar facilmente. E a lembrança de um trará o outro. Há cerca de 10 anos, um amigo deu seu número de telefone residencial em Mikau. Embora não tenha escrito, lembro dele hoje tão bem como no dia em que ouvi. Registrei o número da seguinte maneira. O número era Lakeville, Vista do Lago, 2651.
Na ocasião, estávamos na estação de trem, com vista para o lago, Michigan. Portanto, utilizei o lago como objeto de associação para o ramal do telefone. O número era composto da idade do meu irmão, 26, e do meu pai, 51. Por isso, associei seus nomes com o número, para lembrar o telefone. Portanto, tinha apenas que pensar no lago Michigan, em meu irmão e em meu pai. Um conhecido meu andava sofrendo do que normalmente se chama de mente dispersiva. Andava distraído e incapaz de se lembrar. Deixe que ele conte em suas palavras como superou essa deficiência. Tenho 50 anos de idade. Há uma década, sou gerente de departamento de uma grande fábrica. No começo, meus deveres eram fáceis. Depois, a empresa registrou uma rápida expansão nos negócios, o que gerou um acréscimo de responsabilidades. Vários jovens do meu departamento tinham energia e capacidade incomuns, e pelo menos um deles estava de olho no meu cargo. Eu tinha atingido aquela idade em que um homem gosta de ficar confortável, e estando na empresa há muito tempo, achei que poderia me acomodar com segurança no emprego fácil. O efeito dessa atitude mental foi quase desastroso para a minha posição. Há cerca de 2 anos, notei que meu poder de concentração estava enfraquecendo e meus deveres estavam se tornando penosos. Negligenciava minha correspondência até olhar, apavorado para uma pilha formidável de cartas. Os relatórios acumulavam-se e os subordinados incomodavam-se com a demora. Sentava à minha mesa com a mente vagando por outros lugares. Outras circunstâncias mostraram claramente que minha mente não estava no trabalho. Esqueci de comparecer a uma reunião importante dos diretores da empresa. Um escrevente subalterno pegou um erro grave em uma estimativa de carregamento de mercadorias. E, é claro, levou o incidente ao conhecimento do gerente. Fiquei completamente alarmado com a situação. Pedi uma semana de férias para pensar no assunto. Estava decidido a me demitir ou encontrar o problema e corrigi-lo. Uns poucos dias de introspecção séria em um resort isolado nas montanhas me convenceram de que eu estava sofrendo de um caso simples de mente dispersiva. Estava sem concentração, minhas atividades físicas e mentais no serviço tinham se tornado desconexas. Eu estava descuidado, indolente e negligente, tudo porque minha mente não estava alerta no trabalho. Quando diagnostiquei o caso de modo satisfatório para mim mesmo, procurei o remédio. Eu precisava de um novo conjunto de hábitos de trabalho e decidi adquiri-los. Com papel e lápis, esbocei um cronograma para cobrir a jornada de trabalho. Primeiro, a correspondência matinal. Em seguida, formulários a serem preenchidos. Ditado, conferência com subordinados e deveres variados. Terminando com uma mesa limpa antes de sair. Como o hábito é cultivado? Me perguntei. Pela repetição, foi a resposta. Mas tenho feito essas mesmas coisas milhares de vezes. O outro camarada dentro de mim protestou. É verdade, mas não de maneira ordenada e concentrada, respondeu o eco. Voltei para o escritório com a mente sob rédea curta, mas inquieta, e coloquei meu novo esquema de trabalho em vigor de imediato. Executei as mesmas funções, com o mesmo entusiasmo e, tanto quanto possível, no mesmo horário todos os dias. Quando minha mente começava a dispersar, eu rapidamente a trazia de volta, mediante o estímulo mental criado pela força de vontade. Progredi no cultivo do hábito. Dia após dia, pratiquei a concentração do pensamento. Quando notei que a repetição tornou-se confortável, soube que eu havia vencido. A habilidade de treinar a memória ou desenvolver qualquer hábito desejado é apenas uma questão de ser capaz de fixar a atenção em um dado assunto até o esboço desse assunto estar completamente gravado na chapa de sua mente. Concentração nada mais é do que uma questão de controle da atenção. Você vai observar que ao ler uma linha impressa com a qual não está familiarizado e nunca viu antes, e então fechar os olhos, você consegue ver a linha tão claramente como se você estivesse olhando para ela na página impressa. Na realidade, você está olhando para ela, não na página impressa, mas na chapa de sua mente. Se tentar esse experimento e ele não funcionar na primeira vez, é porque você não concentrou a atenção o suficiente. Repita algumas vezes e finalmente será bem sucedido.
Se deseja memorizar poesia, por exemplo, pode fazê-lo muito rapidamente treinando para fixar a atenção nas linhas com tanto cuidado que possa fechar os olhos e vê-las em sua mente tão claramente quanto na página impressa. O controle da atenção é um tema tão importante que me sinto induzido a enfatizá-lo de tal forma que você não passe por ele de forma leviana. Reservei a referência a esse importante assunto como um clímax para esta lição, porque considero de longe a parte mais importante. Os resultados espantosos experimentados por aqueles que usam uma bola de cristal deve ser inteiramente a capacidade de fixar a atenção sobre um determinado assunto por um período ininterrupto, muito além do comum. Olhar na bola de cristal nada mais é do que a atenção concentrada. Já insinuei o que vou agora afirmar como minha crença, ou seja, com a ajuda de atenção concentrada, é possível sintonizar a mente na vibração do éter, de forma que todos os segredos do mundo, dos fenômenos mentais insondáveis e desconhecidos, podem se tornar livros abertos, que podem ser lidos a qualquer momento. Que pensamento para se refletir a respeito? Sou da opinião, e não sem evidência substancial, de apoio, de que é possível desenvolver a capacidade de fixar a atenção tão intensamente que se pode sintonizar e entender o que está na mente de qualquer pessoa. Mas isso não é tudo, nem é a parte mais importante de uma hipótese, a que cheguei depois de muitos anos de pesquisa cuidadosa. Estou convencido de que se pode facilmente ir a um passo adiante e sintonizar na mente universal que armazena todo o conhecimento, que pode ser acessado por todos que dominam a arte de ir em busca dele. Para uma mente altamente ortodoxa, essas declarações podem parecer muito irracionais, mas para o aluno que estuda o assunto com algum grau apreciável de entendimento, e até agora existem apenas poucas pessoas no mundo que desejam mais do que meros alunos de ensino fundamental nesse assunto. Essas hipóteses parecem não apenas possíveis, como absolutamente prováveis. Mas teste a hipótese você mesmo. Você não pode selecionar assunto melhor para o experimento do que aquilo que escolheu como objetivo principal definido de vida. Memorize seu objetivo principal definido de modo que possa repetir sem olhar no papel. A seguir, faça a prática de fixar a atenção nele, pelo menos 2 vezes ao dia. Vá para algum lugar calmo onde não seja perturbado. Sente-se e relaxe completamente a mente e o corpo. Em seguida, feche os olhos e coloque os dedos nos ouvidos, excluindo assim as ondas sonoras comuns e todas as ondas de luz. Nessa posição, repita seu objetivo principal definido de vida e, enquanto faz isso, imagine-se de plena posse do objetivo. Se uma parte do objetivo é a acumulação de dinheiro, como sem dúvida é, veja-se de posse do dinheiro. Se uma parte do objetivo definido é a propriedade de uma casa, veja uma imagem dessa casa, exatamente como espera vê-la na realidade. Se uma parte do objetivo definido é se tornar um poderoso e influente orador público, veja-se diante de uma plateia enorme e sinta-se tocando as emoções da audiência como um grande violinista toca as cordas do violino. Ao se aproximar do final desta lição, existem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, pode começar a cultivar agora a habilidade de fixar a atenção, por vontade própria, em um dado assunto, com a sensação de que essa habilidade, quando totalmente desenvolvida, trará o objetivo principal definido de vida. Segundo, pode empinar o nariz e, com um sorriso cínico, dizer para si mesmo bobagem e fazer papel de bobo. Faça sua escolha. Esta lição não foi escrita como um argumento, nem como assunto de debate. É seu privilégio aceitá-la no todo ou em parte, ou rejeitá-la como queira. Mas, neste momento, desejo afirmar que esta não é uma era de cinismo ou dúvida. Uma era que conquistou o ar acima de nós e o mar abaixo de nós, que nos permitiu subordinar o ar e transformá-lo em mensageiro a carregar o som de nossa voz por meio mundo na fração de um segundo. Com certeza não é uma era que encoraja os desconfiados e descrentes.
A família humana passou pela Idade da Pedra, do ferro, do aço e, ao menos que eu tenha interpretado muitíssimo mal, a tendência dos tempos está entrando na Idade do Poder da Mente, que ofuscará, em termos de realização estupenda, todas as outras eras combinadas. Aprenda a fixar a atenção em um dado assunto, por vontade própria, por qualquer período de tempo que queira, e você terá aprendido a passagem secreta para o poder e a abundância. Isso é concentração. Você vai entender, a partir desta lição, que o objetivo de formar uma aliança entre duas ou mais pessoas e assim criar um mastermind é aplicar a concentração de forma mais eficaz do que se poderia pelo esforço de apenas uma pessoa. O princípio referido como mastermind não é nada mais, nada menos do que a concentração do poder mental de grupo para a realização de um objetivo ou fim definido. Um poder maior decorre da concentração mental de grupo, por causa da intensificação do processo produzida pela reação de uma mente sobre outra. Persuasão versus força. Sucesso, como já foi dito, de dezenas de diferentes maneiras ao longo deste curso, é em grande parte uma questão de negociação diplomática e harmoniosa com outras pessoas. De modo geral, o homem que sabe como fazer as pessoas fazerem coisas que ele quer que sejam feitas pode ter sucesso em qualquer profissão. Como um clímax apropriado para esta lição sobre concentração, vou descrever como os homens são influenciados, como a cooperação é adquirida, como o antagonismo é eliminado e a simpatia é desenvolvida. A força, algumas vezes, consegue o que parecem resultados satisfatórios, mas força sozinha nunca construiu e nunca conseguirá construir sucesso duradouro. A Primeira Guerra Mundial fez mais do que qualquer coisa já ocorrida na história do mundo, para mostrar a futilidade da força como meio de influenciar a mente humana. Sem entrar em detalhes ou recontar casos que poderiam ser citados, todos nós sabemos que a força foi o alicerce sobre o qual a filosofia alemã foi construída nos 40 anos antes da guerra. A doutrina de que a força é direito foi testada no mundo inteiro e falhou. O corpo humano pode ser aprisionado ou controlado pela força física, mas isso não acontece com a mente humana. Nenhum homem neste mundo pode controlar a mente de uma pessoa normal e saudável, se esta escolhe exercer o direito dado por Deus de controlar a própria mente. A maioria das pessoas não exercitam esse direito. Passam pelo mundo graças ao nosso sistema educacional defeituoso, sem descobrir forças que permanecem dormentes em sua mente. De vez em quando acontece algo, mas de natureza acidental, do que qualquer outra coisa, que acorda a pessoa e faz com que descubra onde está a sua força real e como usá-la no desenvolvimento de uma atividade ou profissão. Resultado, nasce um gênio. Existe um determinado ponto onde a mente humana para de acender ou explorar, a menos que algo fora da rotina aconteça e a empurre por cima do obstáculo. Em algumas mentes, esse ponto é muito baixo, em outras é muito alto. Em outras ainda varia entre altos e baixos. O indivíduo que descobre um jeito artificial de estimular a mente, incitá-la e fazer com que frequentemente vá além desse ponto médio de parada por certo, será recompensado com fama e fortuna, caso seus esforços sejam de natureza construtiva. O educador que descobrir um jeito de estimular qualquer mente e fazê-la ascender acima do ponto médio de parada, sem quaisquer reações nocivas, irá conferir uma bênção inigualável à raça humana na história do mundo. Claro que não estamos nos referindo a estimulantes físicos ou narcóticos. Estes sempre estimulam a mente por um tempo, mas no fim a arruinam por completo. Nos referimos a um estimulante puramente mental,
como o decorrente de interesse, desejo, entusiasmo e amor intensos, fatores que podem ser desenvolvidos pelo mastermind. A pessoa que fizer tal descoberta fará muito pela solução do problema da criminalidade. Você pode fazer quase qualquer coisa com uma pessoa quando aprende a influenciar sua mente. A mente pode ser comparada a um grande terreno. É um terreno muito fértil, que sempre produz colheitas conforme o tipo de semente plantado. O problema, então, é aprender a selecionar o tipo certo de semente e plantá-la para que se enraize e cresça rapidamente. Estamos semeando nossa mente diariamente, a cada hora, ou melhor, a cada segundo, mas fazendo isso de modo promíscuo e quase que inconsciente. Temos que aprender a fazê-lo segundo um plano cuidadosamente elaborado, de acordo com um projeto bem definido. Sementes plantadas a esmo na mente humana produzem uma colheita aleatória. Não há como escapar desse resultado. A história está cheia de casos notáveis de homens que, de cidadãos cumpridores da lei, pacíficos e construtivos, transformaram-se em criminosos cruéis. Também temos milhares de casos de homens perversos inferiores do chamado tipo criminoso que se transformaram em cidadãos construtores, cumpridores da lei. Em cada um desses casos, a transformação aconteceu na mente. O indivíduo criou em sua mente, por um motivo ou outro, uma imagem do que desejava e, em seguida, tratou de transformar essa imagem em realidade. Na verdade, se a imagem de qualquer ambiente, condição ou coisa é retratada na mente humana, e se a mente permanece focada ou concentrada na imagem por um tempo suficiente e de modo persistente ou bastante, respaldada por um forte desejo pela coisa imaginada, é apenas um pequeno passo da imagem mental para a realização em forma física ou mental. A Primeira Guerra Mundial revelou muitas tendências alarmantes da mente humana, que corroboram o trabalho de pesquisa dos psicólogos sobre o funcionamento mental. O seguinte relato sobre um jovem montanhês rude, grosseiro, ignorante e indisciplinado é um excelente exemplo do tema em questão. Lutou por sua religião e agora é um grande herói de guerra. Rotarianos planejam presentear Alvin York, caçador analfabeto de esquilos do Tennessee, com uma fazenda por George Dixon. A história de Alvin York, um caçador analfabeto de esquilos do Tennessee, que se tornou o principal herói da força expedicionária norte-americana na França, constitui um capítulo romântico da Guerra Mundial. York é um nativo de Frentes. Nasceu e foi criado entre os rijos montanheses das florestas do Tennessee. Não há nem mesmo estrada de ferro em Frentes. Na juventude, York tinha uma reputação terrível. Era o que se chamava de pistoleiro. Tinha pontaria certeira com revólver e sua destreza com um rifle era largamente conhecida entre o povo simples das montanhas de Tennessee. Um dia, uma organização religiosa armou sua tenda na comunidade em que York e seus pais viviam. Era uma seita estranha que foi para as montanhas à procura de adeptos. Mas os métodos dos evangelizadores do novo culto eram repletos de fogo e emoção. Denunciavam o pecador, o caráter vil e o homem que se aproveitava do vizinho. Apontavam a religião do mestre como um exemplo que todos deveriam seguir. Alvin York surpreendeu seus vizinhos certa noite, arremessando-se ao banco dos penitentes. Os idosos agitaram-se em seus assentos e as mulheres esticaram o pescoço, enquanto York lutava com seus pecados à sombra das montanhas do Tennessee. York tornou-se um apóstolo ardente da nova religião. Tornou-se um exortador, um líder da vida religiosa da comunidade. E embora sua pontaria continuasse letal como sempre, ninguém o temia,
pois ele caminhava na trilha da justiça. Quando a notícia da guerra chegou àquela região remota do Tennessee e os montanheses foram informados de que seriam recrutados, York ficou taciturno e desagradável. Ele não acreditava em matar seres humanos, mesmo na guerra. Sua Bíblia ensinava: não matarás. Para ele, isso era literal e definitivo. Ele foi rotulado como objetor de consciência. Os oficiais do recrutamento previram problemas. Eles sabiam que York estava decidido e teriam que abordá-lo de alguma maneira, que não com ameaças de punição. Guerra por uma causa santa. Os oficiais foram a York com a Bíblia e mostraram que a guerra era uma causa santa, a causa da liberdade humana. Ressaltaram que homens como ele eram chamados pelos poderes superiores para libertar o mundo, proteger mulheres e crianças inocentes da violação, fazer a vida valer a pena para os pobres e oprimidos, superar a besta retratada nas Escrituras e libertar o mundo para o desenvolvimento dos ideais cristãos e da humanidade cristã. Era uma briga entre os hostes da justiça e os hordas de Satã. O mal estava tentando conquistar o mundo por meio de seus agentes, o Kaiser e seus generais. Os olhos de York arderam com brilho feroz. Suas grandes mãos cerraram-se como um torno. As mandíbulas fortes contraíram-se. O Kaiser sibilou ele entre os dentes. A besta, o destruidor de mulheres e crianças. Vou mostrar o lugar dele, caso um dia o tenha sob a minha mira. York acariciou o rifle, deu adeus à mãe e disse que iria vê-la novamente quando o Kaiser estivesse varrido de cena. Foi para o campo de treinamento. Exercitou-se com cuidado escrupuloso e estrita obediência às ordens. Sua habilidade no tiro ao alvo chamou a atenção. Os companheiros ficaram perplexos com as marcas elevadas de York. Não imaginavam que um caçador de esquilo daria um belo atirador de elite nas trincheiras da linha de frente. O papel de York na guerra virou história. O general designou-o como principal herói individual da guerra. Ele ganhou todas as condecorações, incluindo a Medalha do Congresso, a Cruz de Guerra e a Legião de Honra. Encarou os alemães sem medo da morte. Lutou para vingar sua religião, pela santidade do lar, pelo amor às mulheres e crianças, pela preservação dos ideais da cristandade e pela libertação dos pobres e oprimidos. O medo não fazia parte do seu código ou vocabulário. Sua fria ousadia eletrizou mais de 1 milhão de homens e deixou o mundo falando sobre esse estranho herói iletrado das colinas do Tennessee. Temos aqui o caso de um jovem montanhês que, se tivesse sido abordado de maneira um pouco diferente, sem dúvida teria resistido ao alistamento e provavelmente teria ficado tão amargurado com seu país que teria se tornado um fora da lei, esperando pela primeira oportunidade para revidar. Aqueles que o abordaram conheciam alguma coisa dos princípios, do funcionamento da mente humana. Souberam como lidar com o jovem York, primeiro superando a resistência que ele havia colocado em sua mente. É nesse exato ponto que milhares de homens, devido à incompreensão desses princípios, são arbitrariamente classificados como criminosos e tratados como pessoas perigosas e cruéis. Por meio da sugestão, essas pessoas poderiam ser manejadas com tanta eficácia quanto o jovem York, transformando-se em seres humanos úteis e produtivos. Em sua busca por maneiras de entender e manipular sua mente para poder persuadi-la a criar o que você deseja da vida, deixe-me lembrá-lo de que, sem uma única exceção, tudo que o irrita e incita raiva, ódio, desgosto ou cinismo é destrutivo e muito ruim para você. Você jamais pode obter o máximo ou sequer uma média justa de ações construtivas de sua mente, até aprender a controlá-la e impedi-la
de ser estimulada por ódio ou medo. Esses dois negativos, ódio e medo, são positivamente destrutivos à mente. Enquanto permitir que eles permaneçam, pode ter certeza de que obterá resultados insatisfatórios e muito além do que você é capaz de produzir. Em nossa discussão sobre ambiente e hábito, aprendemos que a mente individual é receptiva às sugestões do ambiente, que as mentes dos indivíduos de uma multidão, misturadas umas com as outras, concordam com a sugestão da influência predominante do líder ou da figura dominante. Sugestão mental no revivalismo. A psicologia moderna estabeleceu firmemente o fato de que a maior parte dos fenômenos do revivalismo religioso são de natureza física, não espiritual e anormalmente psíquica. Autoridades de destaque reconhecem que o excitamento mental que acompanha os apelos emocionais dos revivalistas devem ser classificados junto aos fenômenos da sugestão hipnótica e não como verdadeira experiência religiosa. Aqueles que fizeram um estudo detido do assunto acreditam que, em vez de tal excitamento tender a elevar a mente e intensificar o espírito do indivíduo, serve para enfraquecer e degradar a mente e prostituir o espírito, arrastando para a lama do frenesi psíquico anormal e do excesso emocional. Na verdade, alguns observadores cuidadosos, familiarizados com tal fenômeno, classificam o encontro religioso revivalista como entretenimento hipnótico para o público e um exemplo típico de intoxicação psíquica e excesso histérico. David Jordan, reitor emérito da Universidade Leland Stanford, diz: uísque, cocaína e álcool produzem insanidade temporária, assim como o revivalismo religioso. O professor William James, da Universidade de Harvard, psicólogo eminente, diz: o revivalismo religioso é mais perigoso para a vida em sociedade do que a embriaguez. Seria desnecessário afirmar que nesta lição o termo revivalismo é utilizado no sentido mais estrito, indicando a excitação emocional religiosa, típica conhecida pelo termo em questão e que não se aplica à experiência religiosa mais antiga e respeitada, designada pelo mesmo termo, tão altamente reverenciada entre os puritanos, luteranos e outros no passado. Uma obra de referência fala do assunto geral do revivalismo da seguinte forma: o revivalismo ocorre em todas as religiões, quando realizado um grande número de pessoas que estavam relativamente mortas ou indiferentes a considerações espirituais, despertam simultaneamente ou em rápida sucessão para a importância do tema, alteram-se espiritual e moralmente e agem com zelo excessivo para converter outros à sua visão. Um revivalismo maometano toma forma de um retorno à doutrina rigorosa do Corão e de um desejo de propagá-la pela espada. Uma minoria cristã vivendo no lugar fica em perigo de ser massacrada pelo revivalista. Uma efusão pentecostal do Espírito Santo produziu um revivalismo dentro da igreja imatura, seguido por numerosas conversões. Revivalismo, embora não chamados por esse nome, ocorreram a intervalos desde os tempos apostólicos até a Reforma, e os revivalistas foram por vezes tratados tão rudemente que deixaram a igreja e formaram seitas, enquanto que, entre outros casos, nomeadamente no caso dos fundadores das ordens monásticas, foram mantidos e atuaram na igreja como um todo. O impulso espiritual que levou à reforma e o antagonismo que produziu ou assistiu à ascensão da sociedade de Jesus foram ambos revivalismo. Entretanto, o termo revivalismo fica confinado basicamente ao aumento súbito
da atividade espiritual dentro das igrejas protestantes. A iniciativa dos irmãos John Wesley e George Whitefield, neste país e na Inglaterra, de 1738 em diante, foi completamente revivalista. Desde então, vários revivalismos ocorreram de tempos em tempos, e quase todas as denominações almejam produzi-los. Os meios adotados são preces para o Espírito Santo, encontros contínuos noite após noite, com frequência até altas horas, discursos incitantes, principalmente de revivalistas leigos, e reuniões posteriores para tratar dessas impressões. Em última análise, verificou-se que algumas das pessoas aparentemente convertidas ficaram firmes, outras desistiram, enquanto o amortecimento proporcional à excitação anterior prevalece temporariamente. Às vezes, pessoas emotivas soltam gritos lancinantes ou mesmo caem prostradas em reuniões revivalistas. Essas manifestações mórbidas são agora desencorajadas e, por consequência, tornam-se mais raras. Para entender o funcionamento da sugestão mental nos encontros revivalistas, devemos entender primeiro o que é conhecido como psicologia de massas. Os psicólogos estão cientes de que a psicologia de uma multidão, considerada como um todo, difere materialmente da psicologia dos indivíduos que compõem a multidão. Existe a multidão de indivíduos e a multidão composta, na qual a natureza emocional das unidades parece misturar-se e se fundir. A mudança da primeira multidão para a segunda decorre da influência da atenção firme, de apelos emocionais profundos ou do interesse comum. Quando essa mudança ocorre, a massa se torna um indivíduo composto, com grau de inteligência e controle emocional, apenas um pouco acima do nível de seu membro mais fraco. Esse fato, por mais surpreendente que possa parecer ao leitor comum, é bem conhecido e admitido pelos principais psicólogos de hoje. Foram escritos muitos artigos e livros importantes sobre o tema. As características predominantes da mentalidade composta de uma multidão são extrema sugestionabilidade, resposta a apelos emocionais, imaginação vivida e ação decorrente da imitação. Todas essas características mentais universalmente manifestadas pelo homem primitivo. Em resumo, a massa manifesta atavismo ou reversão para traços raciais primevos. Psicologia da mente agregada de uma audiência. Afirma que a mente da plateia, que ouve um orador poderoso, passa por um processo curioso chamado de fusão, pelo qual os indivíduos da audiência perdem seus traços pessoais naquele período, em maior ou menor grau, sendo reduzidos, por assim dizer, a um só indivíduo, cujas características são as de um jovem, impulsivo de 20 anos. Geralmente imbuído de altos ideais, mas carecendo do poder de raciocínio e vontade. O psicólogo francês Gabriel Tarde defende opiniões semelhantes. O professor Joseph Chastron diz: na produção desse estado mental, um fator ainda não mencionado desempenha papel de destaque. O poder do contágio mental. O erro, assim como a verdade, floresce nas multidões. No coração da simpatia, ambos encontram um lar. Nenhuma forma de contágio é tão insidiosa no início, tão difícil de deter em seu avanço, tão certa de deixar germes que podem revelar seu poder pernicioso a qualquer momento, como o contágio mental. O contágio do medo, do pânico, do fanatismo, da ilegalidade, da superstição, do erro. Em resumo, devemos adicionar aos muitos fatores que contribuem para o engano o reconhecido rebaixamento da capacidade crítica, do poder de observação precisa, de fato, da racionalidade, induzidos pelo simples fato de fazer parte de uma multidão. O ilusionista acha fácil apresentar-se para um grande público, porque, entre outros motivos, é mais fácil despertar admiração e simpatia, mais fácil fazer cada indivíduo esquecer de si mesmo e entrar no espírito acrítico do país das maravilhas.
Parece que, sob alguns aspectos, o tom crítico de uma assembleia, como a força de uma corrente, é a força do seu membro mais fraco. O professor Gustave Le Bon diz: os sentimentos e ideias de todas as pessoas em uma reunião tomam uma mesma direção e suas personalidades conscientes desaparecem. Forma-se uma mente coletiva, sem dúvida transitória, apresentando características claramente marcantes. A reunião torna-se o que, na ausência de expressão, melhor chamarei de multidão organizada, ou se o termo for considerável preferível, multidão psicológica. Forma-se um único ser, sujeito à lei da unidade mental das multidões. A peculiaridade mais impressionante da multidão psicológica é a seguinte: não importa que os indivíduos acompanham, semelhantes ou não no estilo de vida, ocupação, índole ou inteligência. O fato de serem transformados em uma multidão coloca-os de posse de um tipo de mente coletiva, o que faz com que sintam, pensam e agem de modo um pouco diferente do que cada indivíduo iria sentir, pensar ou agir se estivesse em estado de isolamento. Existem certas ideias e sentimentos que não vêm a existir ou não se transformaram em atos, exceto quando os indivíduos formam multidão. Nas multidões, a estupidez e não a inteligência é acumulada. Na mente coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos, em consequência a sua individualidade, são enfraquecidas. As observações mais cuidadosas parecem provar que o indivíduo imerso durante um tempo numa multidão em ação logo se encontra em um estado especial, semelhante ao estado de fascínio de um indivíduo hipnotizado. A personalidade consciente desaparece por inteiro. Vontade e discernimento são perdidos. Todos os sentimentos e pensamentos voltam-se na direção determinada pelo hipnotizador. Sob a influência da sugestão, o indivíduo empreende certos atos com impetuosidade irresistível. A impetuosidade é mais irresistível no caso das multidões, pois, sendo igual para todos os indivíduos da multidão, a sugestão ganha força pela reciprocidade. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão organizada, o homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado pode ser um indivíduo culto, na multidão é um bárbaro, isto é, uma criatura agindo por instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e heroísmo de seres primitivos, aos quais ele tende a se assemelhar ainda mais pela facilidade com que permite ser induzido a cometer atos contrários a seus interesses mais óbvios e seus hábitos mais conhecidos. O indivíduo é uma multidão, é um grão de areia, entre outros grãos de areia que o vento agita à vontade. O professor Frederic diz: a mente da multidão é estranhadamente parecida com a do homem primitivo. A maioria das pessoas que a integram pode estar longe de ser primitivas no que se refere a emoções, pensamentos e caráter. Não obstante, o resultado tende a ser sempre o mesmo. O estímulo gera ação imediata. A razão é suspensa. O orador frio e racional tem pouca chance contra o orador hábil e emocional. A multidão pensa em imagens e o discurso deve tomar essa forma para ser acessível. As imagens não são conectadas por nenhuma ligação natural. Elas sucedem-se como slides de uma lanterna mágica. Disso decorre, é claro, que apelos à imaginação têm influência primordial. A multidão é unida e governada mais pela emoção do que pela razão. Emoção é a ligação natural, pois os homens diferem muito menos nesse aspecto do que no intelecto. É verdade também que uma multidão de 1000 homens, a quantidade de emoção gerada e existente é bem maior que a simples soma das emoções dos indivíduos. A explicação disso é que a atenção da multidão é sempre direcionada pelas circunstâncias,
da ocasião ou pelo orador, e certas ideias comuns, como a salvação em reuniões religiosas. E todo indivíduo na reunião é atiçado pela emoção, não apenas por causa da ideia ou palavra que o atiça, mas também porque tem consciência de que todo indivíduo na reunião acredita na ideia ou na palavra, e isso o atiça igualmente. Isso aumenta enormemente o volume de sua emoção e, consequentemente, o volume total de emoção da multidão, como no caso da mente primitiva. A imaginação abre as comportas da emoção, que às vezes pode se tornar um entusiasmo selvagem ou um frenesi demoníaco. O estudante da sugestão verá que os membros emocionais de uma plateia de revivalismo ficam sujeitos não apenas ao efeito da mentalidade composta surgida da psicologia das massas, e são enfraquecidos no poder resistivo, como também ficam sob a influência de duas outras formas muito potentes de sugestão mental. Somada à poderosa sugestão de autoridade dos revivalistas, exercida a plena em linhas muito similares às do hipnotizador profissional, está a sugestão de imitação, exercida sobre cada indivíduo pela força combinada do equilíbrio da multidão. Como Emily Durkheim observou em suas investigações psicológicas, o indivíduo comum é intimidado pela massa, ao seu redor ou diante dele, e experimenta a influência psicológica peculiar exercida pela simples quantidade de pessoas contra seu eu individual. A pessoa sugestionável não apenas tem facilidade em responder às sugestões autoritárias do pregador e às exortações de seus ajudantes, como fica sob o fogo direto das sugestões imitativas daqueles que estão experimentando atividades emocionais e manifestando-as por todos os lados. Não é só a voz do pastor que incita o rebanho, o tilintar do sino do guia também, e a tendência imitativa faz com que uma ovelha pule, porque a da frente pulou, e assim sucessivamente até a última ovelha ter pulado. É preciso a força do exemplo de um líder para colocar o rebanho inteiro em movimento. Isso não é exagero. Seres humanos em tempos de pânico, pavor ou emoções profundas de qualquer tipo manifestam a tendência imitativa das ovelhas e a tendência do gado e dos cavalos de debandar por imitação. Para o estudante experiente no trabalho prático da psicologia laboratorial, existe uma analogia muito próxima nos fenômenos do revivalismo e da sugestão hipnótica. Em ambos os casos, a atenção e o interesse são atraídos pelo incomum. O elemento de mistério e admiração é induzido por palavras e ações calculadas para inspirá-los. Os sentidos são cansados pela fala monótona, em tom impressionante e autoritário. E as sugestões, enfim, são projetadas de forma mandatória e sugestivas, familiar a todos os estudantes da sugestão hipnótica. Os sujeitos, em ambos os casos, são preparados para sugestões e comandos finais, recebendo antes sugestões menores, tais como levante-se ou olhe para este lado, no caso da hipnose. E no caso dos revivalistas, todos aqueles que pensam isso e isso, levantem-se. E todos que estão querendo se tornar melhores, levantem-se. Dessa forma, os sujeitos impressionáveis são acostumados à obediência às sugestões em etapas fáceis. E, por fim, a sugestão dominante. Vá em frente, por este caminho, em frente, vá, eu digo, vá, que faz com que os que ficaram impressionados pulem em pé e avancem. É praticamente a mesma na hipnose e no revivalismo sensacionalista. Todo bom revivalista daria um bom hipnotizador, e todo bom hipnotizador daria um bom revivalista, se sua mente estivesse focada nessa direção. No revivalismo, a pessoa que faz a sugestão tem a vantagem de quebrar a resistência da audição, incitando seus sentimentos e emoções. Relatos descrevendo a influência da mãe, da casa e do céu,
Músicas como Diga à Mãe que Estarei Lá e apelos pessoais às associações reverenciadas do passado e da infância tendem a reduzir a pessoa ao estado de resposta emocional, tornando-o mais suscetível a sugestões fortes, repetidas ao longo da mesma linha. Os jovens e as mulheres histéricas são especialmente suscetíveis a essa forma de sugestão emocional. Seus sentimentos são atiçados e a vontade é influenciada pelo pregador, pelas músicas ou pelo apelo pessoal dos ajudantes do revivalismo. As memórias sentimentais mais sagradas são momentaneamente despertadas e antigos estados mentais são reinduzidos. Onde está meu menino errante esta noite? Faz brotar lágrimas em muitos para que a memória da mãe é sagrada e a pregação de que a mãe está habitando em um estado de felicidade no céu, barrado ao filho não convertido, a menos que ele professe a fé, serve para levar muitos à ação. O elemento do medo também é invocado no revivalismo. Não tanto quanto antigamente, é verdade, mas ainda em considerável medida e de modo mais sutil. O medo da morte súbita, sem estar convertido, paira sobre a audiência, e as perguntas por que não agora, por que não hoje, são acompanhados pelo hino. Por que você espera, querido irmão? É bem sabido que o emprego de imagens simbólicas aumentam imensamente a emoção da audiência. O vocabulário dos revivalistas tem imagem em abundância. A cruz, a coroa, anjos, inferno, céu, imaginação vivida, sentimento e crença intenso são estados mentais favoráveis à sugestão, bem como a ação impulsiva. É verdade também que a influência de uma multidão amplamente simpática às ideias sugeridas é absolutamente coerciva ou intimidante sobre o indivíduo pecador. Existe uma considerável quantidade de conversão, resultante inicialmente dessa pressão social, e que pode nunca ir muito além disso. Por fim, a inibição de todas as ideias estranhas ao ambiente é encorajada nos encontros revivalista, tanto pelo pregador quanto pelo discurso. Existe, portanto, extrema sensibilidade à sugestão, quando a essas condições de consciência negativa da audiência soma-se um pregador de elevado potencial hipnótico, ou que possui apenas uma personalidade totalmente persuasiva e magnética. A influência que pode ser facilmente exercida sobre certos indivíduos de uma multidão se parece muito com algo anormal ou completamente hipnótico, mesmo quando esse ponto não é alcançado. Ainda existe uma dose de sugestionabilidade aguçadíssima, embora normal, a ser levada em conta. As pessoas que mostram sinais de ser influenciadas são então trabalhadas pelos revivalistas ou seus ajudantes. São incitadas a se render à vontade deles e deixar tudo para o Senhor. Dizem-lhes: entregue-se a Deus agora, neste exato minuto. Apenas acredite, agora e você pode ser salvo. Você não vai se entregar a Deus? E etc. São exortadas, abraçadas, recebem orações e toda a arte de sugestão persuasiva, emocional é usada para fazer o pecador render-se. Uma pessoa escreveu o seguinte: minha vontade parecia inteiramente à mercê de outros, particularmente do revivalista M. Não existia nenhum elemento intelectual, era puro sentimento, seguido de um período de êxtase. Eu estava determinada a fazer o bem e era eloquente ao incitar os outros. O estado de exaltação moral não continuou, foi seguido de uma completa recaída fora da religião ortodoxa. Davenport tem o seguinte a dizer em resposta à alegação de que os velhos métodos de influenciar convertidos no revivalismo desaparecem junto com a teologia tosca do passado. Dou especial ênfase ao assunto aqui, porque, enquanto o emprego do medo irracional no revivalismo desapareceu em grande parte, o emprego do método hipnótico não desapareceu. Em vez disso, houve um recrudescimento
e um reforço consciente deste, pois o velho suporte do terror se foi. E nunca é demais enfatizar que tal força não é de forma alguma espiritual, em qualquer sentido elevado e puro, mas é deveras estranha, psíquica e obscura. E o método em si necessita ser muito refinado antes que possa ser de qualquer benefício espiritual. É absolutamente primitivo e pertence aos aspectos animais e mais instintivos de fascínio. Essa forma nua e crua de hipnotismo é empregada pelo felino sobre o pássaro indefeso e pelo curandeiro índio sobre o devoto da dança dos fantasmas. Quando usado, como tem sido com frequência, em criancinhas por natureza altamente sugestionáveis, não tem justificativa e é mental e moralmente prejudicial no mais alto grau. Não vejo como torturas emocionais violentas e o uso da sugestão de forma bruta possam ser úteis, mesmo nos casos de pecadores entretenidos, e com certeza o emprego deste meio em amplas camadas da população não passa de uma prática psicológica. Nós nos protegemos contra o charlatismo em obstetrícia física com cuidado inteligente. Seria bom se um treinamento rigoroso e proibições coibissem o obstetra espiritual, cuja função é orientar o muito delicado processo do novo nascimento.